Olá, estamos de volta para continuar o nosso estudo de LDB, embora a gente já tenha falado muitas coisas ainda restam para a gente falar. Lembra que esse aqui é um estudo bastante direcionado para concursos de magistério e lembra que é sempre bom que você tenha toda a lei impressa para você, ou você pega lá no site do MEC, salva e dá uma lidinha maior. Aqui a gente está trabalhando de uma forma interessante para facilitar a sua leitura posterior. Vamos começar? Tá animado? Estou super animada. Vamos lá. Vamos falar agora das etapas em separado. Então, a gente vai falar primeiro da educação infantil. A educação infantil, ela vem cheia de novidades desde 2013, com a pré-escola entrando no capítulo da obrigatoriedade. O que a lei diz para a gente em relação à educação infantil? A educação infantil, ela é formada por creches e por pré-escola. Creche atende crianças até 3 anos de idade. Pré-escola, crianças de 4 e 5. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é em relação a essa questão da faixa etária da educação infantil, especialmente em relação ao 0. Porque algumas legislações trazem a faixa etária da criança da educação infantil de 0 até 5. Não é o caso da LDB. Na LDB, a gente não encontra o 0, o marcador da entrada. O que a gente encontra é somente a idade máxima, 5 anos de idade. Grava isso. Nas diretrizes que falam especificamente sobre educação infantil, aí a gente tem de 0 a 5, mas aqui é crianças até 5 anos. Então eu tenho essa divisão dessas crianças em creches com crianças até 3 e na pré-escola crianças 4 e 5. Não esquece que é aqui, justamente na pré-escola, que a gente encontra a obrigatoriedade. A grande finalidade da educação infantil: desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A gente já vinha falando na primeira parte dessa aula de que essa ideia de desenvolvimento era uma ideia associada à educação infantil. E aqui a gente reforça isso. Quando a lei fala de desenvolvimento, ela fala de desenvolvimento integral. Mas, ao mesmo tempo, ela vem trazendo alguns aspectos, algumas dimensões desse desenvolvimento. Eu costumo usar as siglas para a gente não esquecer. Eu costumo chamar esse desenvolvimento FIPS. F de físico, P de psicológico, I de intelectual e S de social. Você anotou aí? Desenvolvimento FIPS. É fácil para você decorar. Porque caso a questão da prova venha pedindo que você diga quais são essas dimensões que estão previstas na lei, quando ela fala de desenvolvimento integral de crianças, você não vai esquecer da sigla e a sigla vai te ajudar a chegar no resultado. Então a gente está falando desse desenvolvimento e esta ação da educação infantil sempre complementar a ação da família e da comunidade. Ou seja, nenhuma etapa da educação infantil, nenhuma, seja creche, seja pré-escola, não substituem a ação da família. Somente complementam a ação familiar. Preste atenção nessa palavra, porque essa palavra costuma estar presente nos concursos, ou pelo menos precisa, normalmente, você saber essa palavra para poder responder à questão relativa à educação infantil. Regras comuns da educação infantil. Se a gente notar, todas essas regras são regras que estão presentes na lei desde 2013. Novamente, com toda a alteração que a lei sofreu em 2013. Então, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Na educação infantil, creche e pré-escola, existe currículo e existe avaliação. Só que, tendo em vista a especificidade etária das crianças, a avaliação se dá de uma forma completamente diferente. Como é que se trabalha a avaliação com crianças na educação infantil? Sempre através de acompanhamento de todo o processo de desenvolvimento da criança. Então, acompanha, registra. Para que eu faço isso? Com certeza, não é para promover a criança, não é para classificar a criança, não é para selecionar a criança, não é para dizer se ela pode ir para o ensino fundamental ou não. Porque o ensino fundamental só tem uma regra, que é a regra de entrada. Para entrar no ensino fundamental tem que ter 6 anos.
idade, apenas isso. E, portanto, eu avalio para acompanhar o desenvolvimento das crianças, para poder intervir nesse desenvolvimento, favorecendo que as potencialidades infantis sejam ampliadas. A educação infantil, assim como o ensino fundamental e ensino médio, tem carga horária mínima de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Preste atenção que essa carga horária é para toda a educação infantil. Estou falando de creche e também de pré-escola. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Como é que eu configuro aquela instituição, aquele estabelecimento, se ele é de horário parcial, se ele é de horário integral? Eu tenho que pegar o que a lei determina, os mínimos determinados por lei. O mínimo de 4 horas vem justamente dessa continha, né? 800 horas, 200 dias, 4 horas, turno parcial. Só é jornada integral se a criança ficar 7 horas ou mais. Isso aqui é mínimo, tá, gente? 7 horas ou mais. A pergunta vem assim: a criança fica na instituição por um período de 6 horas. Essa criança está numa instituição de horário parcial, ou de turno parcial, ou de jornada integral? Obviamente que a resposta é parcial. Porque o mínimo para que eu possa chamar de jornada integral são 7 horas. Controle de frequência sempre pela instituição de educação pré-escolar. Notem que a creche ficou completamente de fora da ideia de controle de frequência. Porque como a creche não é obrigatória, se eu não tenho obrigatoriedade de matrícula, não tenho obrigatoriedade de frequência. Na pré-escola eu tenho obrigatoriedade de matrícula, portanto eu tenho obrigatoriedade de frequência. E essa frequência na pré-escola, como eu já tinha falado lá na primeira parte da nossa aula, a frequência mínima de 60% do total de horas. Preste atenção numa coisa que a gente sempre calcula frequência pelo total de horas e não pelos dias letivos. Sabe por quê? Porque lembra que a gente falou daquelas peculiaridades? Lembra que a gente falou das escolas do campo, que a gente manteve as 800 horas? Então, o meu parâmetro maior para calcular frequência da criança não é o dia, é a quantidade de horas letivas a que ela teve acesso, embora os dias façam parte também daquele padrão mínimo de obrigatoriedade. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Toda instituição de educação infantil vai ter que pensar em que documentação vai ser essa para atestar esses processos de desenvolvimento. Não há um modelo pré-determinado, a lei não fala desse modelo, mas a lei garante que essa documentação exista. Falar um pouquinho mais do ensino fundamental especificamente. Ele é obrigatório, com duração de 9 anos. Essa foi uma alteração que aconteceu em 2006. Antigamente o ensino fundamental tinha 8 anos e agora são 9. Gratuito na escola pública, se iniciando sempre aos 6 anos de idade e tem por objetivo formação básica do cidadão. Quando a gente olha esse pequeno parágrafo sobre o ensino fundamental, na realidade o que a gente está fazendo é apenas reafirmar algumas discussões que nós já tivemos anteriormente durante o estudo dessa lei. O ensino fundamental, ele é sempre ministrado em língua portuguesa. A única exceção que a lei faz é para as comunidades indígenas, porque os seus processos próprios de aprendizagem, a sua língua materna, podem e devem ser mantidos. Mas, fora índios, todas as outras escolas têm que ministrar o ensino fundamental em português. Pense, mas a escola é alemã, mas a escola é americana. A escola americana e a escola alemã vão ter que ministrar todas as disciplinas correspondentes ao ensino fundamental em português. Nada impede que aquelas crianças também aprendam o inglês, também aprendam o alemão ou outra língua que seja, mas todas as disciplinas terão que ser ministradas em português. O ensino fundamental, ele é presencial, as modalidades à distância só podem ser utilizadas como complementação curricular ou em situações emergenciais, que prioritariamente a gente tem o ensino fundamental presencial. Vai incluir obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz
o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já tínhamos visto isso, que era algo que acontecia com o ensino fundamental e com o ensino médio, mas o ensino fundamental está direto aqui, obrigatório, conteúdo falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, conversar com as crianças, trabalhar com as crianças a questão dos símbolos nacionais faz parte hoje de um tema transversal para o ensino fundamental. Portanto, de quem é a responsabilidade sobre o estudo dos símbolos nacionais? Isso mesmo, de todo mundo, de todos os professores, de todas as disciplinas, uma vez que isso atravessa o ensino fundamental em todas as suas possibilidades. Capítulo importante para a gente discutir é sobre o ensino religioso. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a matrícula do ensino religioso ela é facultativa ao aluno, ou seja, o sistema de ensino, aquela instituição de ensino fundamental, pela lei, precisa oferecer o ensino fundamental. Só que a matrícula que vai ser realizada pelo aluno, ela é facultativa. Caso a criança ou a família da criança não queira a aula de ensino religioso, ele não é obrigado a fazer. O ensino religioso, então, ele é parte integrante da formação básica do cidadão e é uma disciplina do horário normal das escolas públicas de ensino fundamental. Está negritado para a gente entender que a escola é privada, não está dentro dessa obrigatoriedade. A escola é pública, mas é de ensino médio ou de educação infantil, não está dentro dessa possibilidade. No entanto, é pública e de ensino fundamental, tem que oferecer ensino religioso. Isso é uma peculiaridade do ensino fundamental. A aula de ensino religioso ela vai acontecer no mesmo horário das disciplinas normais. Esquece, se você já pensou nisso, porque algum tempo atrás foi assim, o menino vai de manhã para a escola e vai à tarde para fazer isso. Como é que é isso? Não. É dentro da grade curricular. É uma disciplina como qualquer outra disciplina, é um conteúdo como qualquer outro. Mas, como tem um aspecto aqui religioso, cultural e, portanto, diverso, a lei vem trazendo a ideia de que é preciso assegurar o respeito a essa diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedando, assim, quaisquer formas de proselitismo. O que é proselitismo? Eu não posso usar a aula de ensino religioso para evangelizar, para chamar para a minha religião, para dizer que a minha religião é que é boa e que a outra é ruim. Esse tipo de ação não pode estar associada à ideia do ensino religioso. Os sistemas de ensino são eles que vão regulamentar os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso. E também são os sistemas de ensino que vão estabelecer as normas para a admissão e habilitação desses professores. Ou seja, perguntas que a gente pode fazer, mas peraí, ensino religioso vai ter que ser professor formado em quê? De acordo com a LDB, o sistema de ensino é que decide, ou seja, municípios e estados decidem quem vai ser esse professor. Ok, mas a gente vai dar aula de quê? De novo, sistemas de ensino é que vão definir o que serão esses conteúdos. Como é que eles vão fazer isso? Sempre ouvindo a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição desses conteúdos. Então vamos sentar, sistemas de ensino senta com todos os representantes da religião e vão montando coletivamente o que seria essa proposta de ensino religioso. Jornada escolar, no ensino fundamental, ela é de pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, esse período de permanência na escola, a ideia da lei é que ele paulatinamente vai sendo ampliado. Regras, uma das metas do Plano Nacional de Educação tem sido justamente essa, ampliar o tempo da criança na escola, tirar as escolas de horário parcial e, na medida do possível, ir colocando essas escolas dentro da jornada integral. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, como eu falei. Ensino médio agora. Algumas peculiaridades específicas do ensino médio. Se é professor de ensino médio, preste atenção. O ensino médio é a etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos. Lembra? Primeira etapa da educação básica, educação infantil. Segunda, ensino fundamental.
Etapa final da educação básica, ensino médio. Duração mínima de 3 anos. E o que se quer nesses 3 anos? Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, aquilo que a criança já traz como uma bagagem de aprendizagens do ensino fundamental, precisa ser consolidada e aprofundada no ensino médio. Preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O ensino médio traz aquela ideia de qualificação para o trabalho, de preparação para esse mundo do trabalho. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. É justamente o momento em que a crítica precisa estar presente. Aprender a fazer crítica, aprender a elaborar, a olhar as coisas para além das suas aparências, trabalhando com a ideia de autonomia intelectual, é responsabilidade do ensino médio. Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina, também faz parte das competências do ensino médio. Então, o currículo do ensino médio vai trazer algumas situações específicas, tendo em vista os objetivos a qual ele se propõe e as suas finalidades. Educação tecnológica básica, compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso, conhecimento e exercício da cidadania. Marquem que o ensino médio, atualmente, ele vem sempre marcado por essa questão da educação tecnológica, de sempre uma ideia de aproximar o garoto dessas novas tecnologias, das novas formas de comunicação, de aproximá-lo às novas propostas culturais da sociedade. Portanto, o ensino médio vai adotar metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos alunos. E, para tanto, o trabalho é sempre focado naquela questão da autonomia. Eu quero iniciativa do estudante. Uma língua estrangeira moderna vai ser oferecida como disciplina obrigatória e uma segunda em caráter optativo dentro das disponibilidades da instituição. Ou seja, a instituição oferece uma segunda língua de acordo com as suas possibilidades. E a ideia da opção é sempre a ideia do aluno, da escolha do aluno sobre qual disciplina ele vai estudar, em qual disciplina ele vai estar matriculado. Desde 2008, a gente tem a inclusão da filosofia e da sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Então, no nosso currículo, todas as séries de ensino médio precisam ter as 2 disciplinas, filosofia e sociologia. Objetivos para o aluno, eu quero que ele tenha domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e que ele conheça as novas formas contemporâneas de linguagem. Então, o currículo do ensino médio é extremamente ambicioso. O que se quer para os alunos é algo extremamente ambicioso. São jovens que vão ter que estar ambientados, instrumentalizados para lidar com a vida como ela se apresenta na perspectiva cultural atual. Um outro capítulo do ensino médio, não menos importante, é o que trata da educação profissional técnica de ensino médio. Desde a organização da LDB, o título de técnico só pode vir para pessoas que têm uma formação em nível médio. Com essa ideia, começa-se muitas vezes a pensar em formas de você trabalhar dentro do ensino médio já a ideia de uma profissão, de um trabalho, já pensando em formas de articular essas 2 situações. Então, a gente tem a ideia de que a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio, ou então em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Olha o que a gente está dizendo. Tem o médio e tem o técnico. Como é que eu posso organizar, de acordo com a lei, essas 2 situações? A lei diz que já pode ser no mesmo lugar. Então, eu tenho formas distintas de organização. Eu posso pensar numa educação profissional técnica de ensino médio que seja articulada com o ensino médio. Também posso pensar numa que seja subsequente. Vamos pensar primeiro na articulada. Olha o que a articulada diz. A articulada
eu estou falando de uma articulação. Então, assim, enquanto o menino faz o ensino médio, o menino faz também a formação técnica, os dois estão articulados. Mas essa articulação, ela pode ser feita de forma integrada, que é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno, ou seja, o menino faz um concurso para algum lugar e vai fazer lá um ensino técnico, ou procura uma escola privada e vai fazer junto médio e técnico. Então, ele tem uma matrícula só, e o ensino médio dele, por ser articulado e integrado, dá direito às disciplinas da parte técnica. Então, ele termina o ensino médio junto com a formação técnica, a matrícula é única. É importante que a gente perceba esse aspecto da matrícula, porque a outra possibilidade de oferecimento desse ensino técnico articulado é a modalidade concomitante. Concomitante significa a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso. Ou seja, o menino estuda numa escola, ensino médio, e ele quer fazer a parte técnica. Então, ele pode fazer a parte técnica da mesma instituição ou mesmo em outra instituição, mas são matrículas distintas. A grande questão é que quando eu tenho matrículas distintas, caso o menino queira desistir do técnico, a matrícula dele do médio continua, dentro dessa possibilidade concomitante. Mas na possibilidade integrada, se a matrícula é única, se ele desiste do técnico, ele está também desistindo do médio naquela escola. Então, a lei permite essas duas formas de organização dentro do espírito dessa educação tecnológica articulada. Outra coisa é a forma subsequente. A ideia desse ensino técnico subsequente é justamente atender aqueles que já concluíram o ensino médio há algum tempo atrás e fizeram o ensino médio regular e querem agora uma formação técnica. E aí vai para o curso técnico buscar apenas a parte técnica. Isso a gente chama de subsequente e a gente vê por aí muitas vezes com o nome de pós-médio. Na realidade, a gente está falando dessa forma subsequente de formação na parte técnica, ok? Educação de jovens e adultos é uma modalidade que a gente também precisa discutir. Já falamos um pouquinho dela lá na frente, mas aqui a gente vai trazer algumas informações mais ampliadas. Então, é para quem não teve acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, isso a gente já tinha visto. Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames. Então, a gente já tinha falado dessa questão da especificidade também. São jovens e adultos, precisam de um trabalho pedagógico diferenciado. Estímulo ao acesso e à permanência do trabalhador na escola. Então, mesmo que essa pessoa trabalhe, eu preciso estimulá-lo para que ele possa chegar, estar lá e para que ele possa permanecer. Essa educação de jovens e adultos deverá articular-se de preferência, preferencialmente com a educação profissional, na forma de um regulamento que não nos interessa, basta saber que ele existe. Marquem aí a palavra preferencialmente nas suas anotações, porque se é preferencialmente, de novo, eu estou dando a ideia de que não é exclusivamente ou de que não é obrigatoriamente. Anota aqui, de preferência, o EJA tem que oferecer uma formação profissional, mas que isso não é uma regra única. Existem possibilidades de que o EJA seja oferecido distante da possibilidade da formação profissional. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concurso, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar
suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá.